Olá! Seja muito bem-vindo à nossa quarta de estudo. Espero que você curta e compartilhe este vídeo e que juntos podemos continuar adorando ao Senhor e crescendo em conhecimento. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Graça e paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta de estudo da Batista Vila Formosa. Eu sou o pastor Gabriel Porto e hoje eu preparei uma mensagem para vocês com o título que Deus tem uma nova história para você. Isso pode parecer muitas vezes um jargão ou um clichê, mas eu quero mostrar para você algumas aplicações bíblicas a respeito disso. Então, para poder ilustrar essa mensagem de hoje, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Ali, desde o verso 1 em diante, nós temos uma história muito conhecida, entre os cristãos em geral, mas muitas vezes nós não conseguimos observar todas as aplicações que este evento histórico registrado pelas Escrituras do Novo Testamento pode nos trazer. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água ali é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mais à frente no verso 14 a Escritura diz: Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas verdades, algumas realidades espirituais que nós encontramos nesse texto. O texto aqui nos narra que ali em Jerusalém havia um tanque, talvez uma espécie de fonte pública, como hoje existem em praças em várias cidades. E existia essa crença entre eles, que eu não vou nem entrar no mérito se de fato isso realmente acontecia ou se era mais uma crença dos moradores ali daquela época. Mas as pessoas ali naquele momento acreditavam que de tempos em tempos, quando a água ali se agitava, era porque um anjo do Senhor veio e tocou aquelas águas. E eles acreditavam que a primeira pessoa que entrasse após esse agitar das águas ficaria curada. E por conta disso, várias pessoas com enfermidades, com deformidades, problemas de saúde, a Bíblia diz cegos, coxos, paralíticos, e eles ficavam ali à espreita, esperando que as águas se mexessem para que eles pudessem entrar. E entre estes homens havia este que a Bíblia está nos narrando aqui, não diz o nome dele, mas um homem que era paralítico e há 38 anos estava ali. Imaginem isso, irmãos, 38 anos é uma vida toda. Não sabemos se desde a infância esse homem já estava nessa condição ou se foi depois de adulto, e aí certamente 38 anos depois ele já seria um homem idoso. Mas observe aqui que quando Jesus vê aquele homem naquela condição, ele pergunta: Você quer ser curado? E perceba que essa pessoa ela já estava condicionada na mente dela que a única forma de poder sair daquela condição, daquela situação de miséria em que ela se encontrava,
era se ela conseguisse ser o primeiro a entrar nas águas no momento em que elas se agitavam. Tanto que ele respondeu: eu sempre tento entrar na água, mas outro entra antes de mim e acaba sendo curado. Nem passava mais pela mente dele que existia outra forma ou outra possibilidade, ou que o mesmo Deus que poderia usar aquela situação para fazer um milagre, ele poderia fazer qualquer outro milagre em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação. O Deus é o mesmo. Ele não estava limitado àquela fonte, limitado àquelas águas, àquele lugar, àquele momento. Mas na mente daquele homem que já estava ali há quase 4 décadas, ele continuava achando que a única forma de conseguir ser curado era se ele entrasse nas águas. Mas então Jesus, o próprio Deus encarnado, vendo aquele homem naquela situação, ele o cura. Ele fala: levante, tome sua maca e ande. Mas perceba que o ato de cura, Jesus não disse assim: você está curado. Ele conclama aquele homem a realizar um ato de fé, a ter uma atitude. Ele diz: levante, tome sua maca e ande. É interessante que o texto não nos narra que aquele homem disse assim: eu não posso levantar, eu sou paralítico, eu não vou conseguir. Não. Sentindo o próprio poder de Jesus Cristo, ele imediatamente obedece, sem questionar, sem reclamar. E com esse ato de fé, ele é curado. Levanta, toma sua maca e anda. Mais à frente, alguns minutos ou horas depois, ele encontra aquele homem no templo e ele fala: você está curado agora, não volte a pecar para que algo pior ainda não te aconteça. Então perceba que o próprio Senhor Jesus nos deixa entender por meio desse texto que o estado em que aquele homem se encontrou durante tantos anos foi consequência dos próprios pecados dele, da atitude dele, da forma como ele conduziu a vida dele. E por isso acabou naquela condição. E Jesus faz um alerta: abandone as práticas de pecado, abandone o que você fazia de errado, para que você não acabe ficando pior do que o que você estava. E eu quero trazer para a atenção dos irmãos uma realidade espiritual aplicada por meio desse texto, que é: Jesus, ele veio para mudar vidas, ele veio para transformar vidas, ele veio para dar início a uma nova história na vida de cada pessoa que se entrega a Cristo e que decide segui-lo. Mas isso exige um ato de fé. Isso exige que a pessoa entregue a sua vida a Cristo, creia nele e siga-o. E muitas vezes nós ficamos pensando assim: para que a minha vida mude, eu preciso primeiro conseguir um bom emprego. Eu preciso me mudar para um lugar melhor. Eu preciso conseguir um casamento, conseguir um relacionamento. Eu precisaria ser mais bonito, mais alto, mais forte. No caso dos mais gordinhos, estar mais magro. No caso daqueles muito magros, ser mais forte. Enfim, as pessoas, elas colocam diversas condições que, segundo a mente delas, teriam que ser preenchidas para que algo mudasse na vida delas. Elas querem que algo mude. Elas não estão contentes com a situação do jeito que está. Mas elas acabam caindo no erro, no engano de pensar que elas não podem fazer nada a respeito. E elas colocam como condição fundamental para que as coisas mudem na vida dela que algo de fora venha e faça a vida dela mudar. Então, ou teria que ser um emprego, ou alguém que aparecesse na vida dela, ou um relacionamento, ou algo, enfim, alguns colocam até sua sorte em ganhar na loteria, por exemplo. Mas o que eu quero trazer atenção aqui para vocês é que Jesus, ele vem para nos dar salvação,
para nos dar uma nova história, um novo começo. Mas para que de fato ocorra essa transformação de vida, essa mudança de história, você precisa querer. Cada um de nós precisa querer. E não é apenas um querer teórico ou apenas mental. Você tem que demonstrar com atitudes. Você tem que ser a mudança. Para que as coisas mudem, você tem que mudar primeiro. Albert Einstein, um grande físico, muito conhecido, ele acreditava em Deus e certa vez ele disse assim: o maior erro da humanidade é fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar que um dia ocorra um resultado diferente. E é exatamente isso, irmãos. Enquanto você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, o resultado será o mesmo. Esse resultado que você não quer que ocorra vai continuar ocorrendo. Porque quem tem que mudar primeiro, mudar a forma de agir, mudar as atitudes, mudar a situação, é você. Perceba que tantos homens que Deus chamou, Ele propôs uma mudança de história, uma mudança de vida para essas pessoas. Mas elas tiveram que aceitar, tiveram que decidir seguir a Cristo em todos os aspectos, entregar sua vida a Ele e realmente se tornar um seguidor de Cristo. Eu poderia colocar tantos exemplos aqui. Por exemplo, Jesus, ele, quando chama Abraão, que na verdade era Abrão no começo, ele fala, Abrão vivia ali num contexto em que, com certeza, a família dele tinha posses, era abastada e ele teria uma vida tranquila se permanecesse ali. Mas Deus faz um convite. Sai de sua terra, da sua parentela, do meio dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então ele convida Abrão a segui-lo, a se tornar um peregrino, ir para uma terra que ele não conhecia e crer em promessas que Deus estava fazendo para ele. E quando Deus chama alguém para mudar a história dessa pessoa, muitas vezes Ele muda o nome dessa pessoa, como mudou de Abrão para Abraão, como Ele mudou de Jacó, que antes era um enganador, um trapaceiro, alguém que sempre arrumava alguma forma de tirar vantagem de outras pessoas. Ele mudou para Israel, depois de muitos anos de um tratamento no caráter e na vida daquele homem. E ele transforma o seu nome para Israel, o príncipe de Deus. E eu poderia pegar tantos outros, Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, o próprio Saulo de Tarso, que depois ele mesmo começa a se chamar de Paulo, E eu poderia pegar vários exemplos bíblicos de pessoas que foram transformadas por Deus e como uma exteriorização dessa transformação que ocorreu no interior deles, elas também acabaram até mudando de nome. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que é necessária uma mudança de atitude. Romanos 12, o apóstolo Paulo ali nos fala com bastante clareza. Ele diz: não se conformem com os padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero trazer hoje essa mensagem de esperança. Deus, Ele transformou a vida de várias pessoas que estão no relato bíblico. Mas o Senhor que nós servimos não é apenas um Deus que mudou vidas no passado. Ele continua mudando vidas no presente. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, o mesmo Jesus que mudou a vida de Paulo lá no passado, de Abraão, de Jacó, de Pedro, de João e de tantos outros, Ele também quer mudar a sua vida. A primeira mudança que Ele quer fazer na sua vida é a própria salvação. Ele quer mudar a sua história começando pelo seu destino eterno. Porque todos nós estamos afastados, nascemos afastados de Deus e destinados à perdição eterna. Mas Cristo nos ama e quer nos salvar.
E a primeira proposta, o primeiro convite que ele faz de mudança na sua história é que você entregue sua vida a Cristo para poder ser salvo. Veja que antes você não era filho, mas quando você se entrega a Cristo, você se torna filho de Deus. Antes você não fazia parte do povo de Deus, mas quando você se entrega a Cristo, você se torna parte do povo de Deus, a quem o próprio Deus chama, por meio ali da carta de Pedro, de povo santo, nação santa, povo exclusivo do Senhor, sacerdócio real e tantos outros adjetivos que Ele nos dá para mostrar que a nossa história está sendo mudada. Nós nos tornamos cidadãos da Jerusalém celestial, ganhamos uma nova pátria, uma nova nacionalidade, uma nova cidadania. E talvez você esteja pensando, mas por que Deus iria querer mudar a minha história? Ele mudou as histórias de pessoas no passado porque Ele tinha planos específicos para elas, mas talvez esse não seja o meu caso. Não, de forma nenhuma, meu irmão. Deus quer mudar cada história de cada ser humano desse mundo. A esse respeito, Jeremias 29, verso 11, diz assim: Eu, Deus, é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então vocês passarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. Então Deus tem planos bons de paz, de alegria, de descanso, de uma nova vida, de uma nova história para todos nós. Mas para isso, nós precisamos primeiro buscar a Deus, entregar nossa vida a Cristo e viver de acordo com a vontade de Deus. E eu poderia também, para aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo, que já são cristãos, dar alguns exemplos de, muitas vezes, atitudes que nós temos que acabam impedindo a Deus de nos abençoar, não impedindo no sentido de que Ele não possa fazer, mas que Ele, em sua justiça e em sua soberania, estabeleceu princípios espirituais que precisam ser seguidos e obedecidos para que a bênção, a mudança e a transformação de vida chegue até nós. É muito comum nós vermos casos de pessoas que sofreram o mal da parte de alguém e mesmo tendo entregado sua vida a Cristo, passam anos e anos e ela não perdoa aquela pessoa. E ela continua odiando ela e querendo o mal daquela pessoa e dizendo que isso é justiça. A justiça pertence ao Senhor. Quem executa a justiça, seja ela justiça para o oprimido ou juízo para o opressor, é o próprio Deus. Nós não fomos constituídos como juízes nesse mundo. É o próprio Deus que dará a cada um a recompensa segundo o que fez. Mas a nossa obrigação, enquanto cristãos, enquanto servos de Cristo, é perdoar as pessoas. E não só perdoar aqueles a quem nos ofenderam, mas também muitas vezes nós, de forma intencional ou não, acabamos fazendo mal para alguém com palavras e com atitudes e acabamos magoando pessoas e precisamos também ter a humildade de reconhecer que nós erramos e de pedir perdão para essas pessoas. A Bíblia fala que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos os homens, com todas as pessoas com quem nós convivemos. E isso é importante e exige esforço da nossa parte. E isso é lógico que não é fácil fazer isso, mas nós temos que agir dessa forma. Nós temos que nos libertar de toda a mágoa, de todo o ódio, de todo o rancor, porque isso faz muito mais mal para aquele que guarda esses sentimentos negativos do que para o próprio opressor ou aquele que causou o mal. Tenha certeza, irmãos, Deus é justo e no devido tempo trará a justa punição ou a justa retribuição a todos os que praticam o mal. Gálatas 6,7 diz de forma bem clara: de Deus não se zomba. Todo aquele que plantou, ele irá colher.
seja para o bem, seja para o mal. Deus te dá a liberdade de você plantar o que você quiser, mas Ele obrigatoriamente fará com que você colha aquilo que você plantou multiplicado. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado em perdoar e pedir perdão. E também, muitas vezes, nós não temos as nossas orações atendidas por Deus porque temos praticado mal. Eu vejo pessoas que muitas vezes vivem em brigas, em conflitos com o cônjuge, a esposa, o marido, os filhos, ou então no caso dos filhos, os pais, e não resolvem aquele conflito e continuam brigados, guardando mágoa. A palavra diz que não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. O que significa isso? Quando nós temos uma discussão, uma briga, um conflito com alguém, a palavra diz que nós devemos, na medida do possível, resolver aquilo no mesmo dia. Não deixar que passe para o dia seguinte sem que aquele conflito tenha sido resolvido, para que nenhum dos dois lados guarde mágoa no coração. Eu sei que de acordo com a personalidade, uns têm mais facilidade para isso, outros não. Mas a palavra de Deus nos ensina a nos esforçarmos para viver em paz com todos. E a carta de Pedro vai dizer ali no capítulo 3 que esse é um dos motivos do porquê Deus pode reter as nossas orações e não ouvir as nossas orações e não atender os nossos pedidos. Porque muitas vezes nós esquecemos desse cuidado para com o cônjuge, o marido, a esposa, para com os pais, para com os filhos, para com pessoas que dependem de nós. Então, peça para que nesse momento, ore a Deus e peça para que nesse momento o Espírito Santo mostre ao seu coração para quem você precisa pedir perdão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo irá colocar alguém em sua mente, provavelmente mais de uma pessoa. E você precisa ter a humildade de entrar em contato com essa pessoa e pedir perdão para ela. Não importa se no seu coração, na sua mente, você acha que é ela que está errada e que você não fez nada de errado. A Bíblia não diz isso, peça perdão só quando você estiver errado. A Bíblia diz que nós devemos pedir perdão e perdoar. Da mesma forma, existem pessoas que o Espírito Santo vai colocar na sua mente nesse momento em que você precisa perdoar. Pessoas que fizeram o mal para você. Pessoas que de alguma forma te lesaram, te prejudicaram. E perceba que a Bíblia não condiciona você perdoar essas pessoas ao fato delas terem se arrependido ou não. Muitas vezes nós pensamos assim, aquela pessoa não merece que eu a perdoe, porque ela não se arrependeu. Só que a questão aqui, irmãos, não é merecimento. A pessoa não precisa merecer ser perdoada. O perdão é uma ordenança de Cristo. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor, que quando estava na cruz, sofrendo todo tipo de punição física e até de zombaria, ele orava a Deus e falando, Pai, os perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, essas pessoas a que o Espírito Santo colocou na sua mente que você precisa perdoar, perdoe. Talvez você não tenha coragem e nem condições de entrar em contato com essa pessoa e dizer diretamente a ela que a perdoa. Se você não tem condições ou não tem firmeza o suficiente para isso, faça uma oração a Deus e dizendo, eu perdoo essa pessoa, mas isso tem que ser uma coisa na prática, não uma coisa apenas teórica. Quando você perdoa, você esquece aquele mal. Ele não pode mais atribular o seu coração. Você não pode mais, quando pensar naquilo, ficar nervoso, ficar irado, bravo. Quando você perdoa de verdade, você se liberta de todos esses sentimentos negativos. E muitas vezes também nós precisamos corrigir rotas, fazer mudanças de comportamento. Se você deve para alguém, seja financeiramente, ou algo que você pegou e não devolveu, você precisa corrigir isso. Você precisa se acertar com essas pessoas. Romanos 13, a Escritura diz que nós não devemos dever nada a ninguém.
É uma vergonha, muitas vezes, no meio evangélico, pessoas que afirmam ser seguidoras de Cristo e mesmo assim são maus pagadores, fazem dívidas, têm o nome sujo, compram coisas que não podem pagar, muitas vezes com gastos desnecessários. Isso envergonha o Evangelho, envergonha o nome de Cristo perante os ímpios, perante aqueles que não creem em Deus. E cada um de nós, cristãos, temos a obrigação de ter uma vida reta, justa, ilibada e de sermos exemplo para todos aqueles que não creem em Deus, para que por meio do nosso exemplo, sem palavras, eles possam perceber a mudança que Cristo fez em nossa vida. Então eu poderia resumir a mensagem de hoje em um conceito muito simples. Para que haja mudança, primeiro você tem que mudar. Não espere que as coisas de fora mudem para que haja uma mudança. Comece você primeiro sendo a mudança. Mude você, mude o seu comportamento, mude as suas atitudes, mude a forma como você age. E pode ter certeza que a lei da semeadura, descrita ali em Gálatas 6:7, irá ser aplicada na sua vida. Comece hoje plantando bênção, plantando perdão, plantando tudo que é bom no reino espiritual. E no tempo certo você irá colher tudo isso da parte de Deus. Eu oro a Deus para que essa mensagem possa tocar o seu coração e a sua mente e possa produzir uma mudança de caráter, uma transformação na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, nesse momento, eu peço para que o Teu Santo Espírito toque as mentes e os corações de todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem e também dos que ainda irão ouvir no futuro. Mostre, Senhor, a cada um quem eles precisam perdoar, para quem eles precisam pedir perdão e também o que precisa ser corrigido nas vidas de cada um deles. O Espírito Santo vai mostrar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado para que haja realmente uma nova vida, uma mudança de vida, uma mudança de história em cada um dos teus servos. Muito obrigado, Senhor Deus. Essa é a oração que nós fazemos já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa noite. Que Deus abençoe a todos e que essa mensagem não seja apenas uma mensagem teórica, que você ouve, pode até ser que goste, mas que amanhã já terá esquecido. Não, ela só terá efeito na sua vida se você aplicá-la de forma prática. Então, hoje mesmo, agora, quando essa mensagem terminar, proponha-se diante de Deus em fazer uma mudança prática, corrigindo tudo o que precisa ser corrigido. E que Deus te abençoe. Acompanhe as nossas programações. Às quartas, temos as quartas de estudo, às 20 horas, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. No domingo, às 10 horas, temos o culto online, através do Facebook e do YouTube, e às 19, presencialmente e online. Será um grande prazer recebê-lo por aqui, mas devido à pandemia, seguimos com os nossos protocolos de segurança. Por isso, venha com a sua família, mas agende antes no 0800, que aparece aqui na tela. E a você, membro ou não da Batista Vila Formosa, muito obrigada por sua fidelidade. É através das suas contribuições que continuamos com os nossos projetos sociais, abençoando outras famílias. Então, muito obrigada por tudo e que Deus continue abençoando você e sua família.